Olá pessoal, aqui quem está falando é Ricardo do blog rptech.info e na videoaula de hoje eu vou mostrar para você como instalar de maneira correta o Ubuntu Linux no seu computador. Como exemplo, eu vou utilizar a máquina virtual com o VMware Player, tá? Mas você pode fazer o procedimento que a gente vai fazer aqui na videoaula no seu computador que vai funcionar tudo certinho. Eu vou instalar a versão mais atual que eu tenho do Ubuntu Linux, que é a 11.04, mas o procedimento de instalação funciona também para versões anteriores, então você pode muito bem empregar tudo que a gente vai passar aqui para outras versões do Ubuntu. Eu vou ensinar para você como separar o teu HD em tabelas de partições, que é a instalação que eu considero correta, dividindo arquivos de sistema, separando eles dos arquivos do usuário. Então a gente vai aprender esse procedimento, todo ele na prática. Para fazer a aula aqui, se você for fazer em VMware, você precisa ter o VMware Player instalado ou um outro software de virtualização. Você precisa também do CD de instalação do Ubuntu 11.04. Estando tudo ok, configurada a sua BIOS para dar boot a partir do CD, você vai inicializar a máquina com o CD já inserido dentro do dispositivo. Eu vou maximizar aqui minha máquina e vou aguardar então que ele carregue a instalação para a gente do nosso Ubuntu. Algumas partes da aula eu vou pular, vou passar adiante para a aula não ficar muito extensa. Então, tirando as partes de espera, eu creio que em torno de 15 minutos vai ter a duração da nossa aula. Se eu não fizer esses cortes, a aula vai ficar mais ou menos o dobro, que é o tempo de instalação do Ubuntu, em torno de 30 minutos. Aconselho também que você esteja desconectado da internet para fazer a instalação, assim a sua instalação vai ser concluída mais rapidamente. Se você estiver conectado, ele vai demorar mais porque já vai tentar baixar atualizações diretamente da internet. Então vamos aguardar um minuto aqui até que seja carregada a primeira tela da nossa instalação. Chegando nessa tela aqui, você vai procurar o idioma português do Brasil ou português se você está fazendo, se você é de Portugal, né? Então português aqui é português de Portugal e português do Brasil. E você vai escolher a opção instalar o Ubuntu. Vamos dar um clique. Chegando nessa tela aqui, ele vai dizer quais são os requisitos do sistema para você fazer a instalação. Note que ele está dizendo que eu não estou conectado com a internet aqui, então é o que eu indiquei para vocês no início da aula. Deixe essa tela padrão como está, não marque nenhuma das opções aqui, que isso são tarefas para você fazer depois, são tarefas pós-instalação. Então apenas vamos clicar no botão avançar aqui no canto de baixo. Chegando nessa outra tela, temos duas opções. A primeira, apagar disco e reinstalar o Ubuntu. Ele vai utilizar o disco todo, você faz uma instalação mais padrão um pouco, mas não é o que a gente vai fazer. Então a gente vai escolher aqui opção avançada, vamos marcar e vamos clicar em avançar. Agora que vem o segredo da nossa instalação. A gente vai ter aqui o nosso HD, eu criei um HD de 20 GB para minha máquina virtual só para fazer a instalação, tá? Mas você quando for instalar no seu computador vai ter um HD provavelmente maior que isso. Então o que vai acontecer? Esse procedimento que eu vou mostrar para vocês aqui é para uma instalação zero, quando não existem dados no HD ou quando você está com o HD novo, né? Não tem nada de informação ali dentro. Então o que vai acontecer? Você vai chegar aqui, ele vai ter listado o dispositivo, o HD, você vai clicar em nova tabela de partição, vai dar um continuar e vai aguardar ele criar o teu espaço livre, que é o tamanho total aqui do teu HD. Agora a gente vai dividir esse espaço livre em 3 partições. Uma delas a gente vai instalar o sistema, a outra vai ser para os nossos documentos e uma terceira vai ser para a memória virtual do Ubuntu. Então selecione o espaço livre, clique no botão adicionar. A nossa primeira partição ela vai ser uma partição primária, ela vai ser no início do disco, ela vai ter um sistema de arquivos ext4 e o ponto de montagem dela vai ser uma barra.
Só que o tamanho aqui, você não vai deixar o tamanho total, você vai definir um tamanho de partição para você fazer para o sistema. Se você está instalando em um computador, eu aconselho que você faça uma partição de 30 a 50 GB para o sistema. Então, nessa variação, nesse meio termo, depende de quanto espaço você tem no seu HD. Eu aqui tenho um HD só de 20 GB, então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma partição de 10 GB para o sistema e vou deixar quase 10 GB para os meus documentos, certo? Então, 10 vezes 1024, 10.240 MB vai ser a minha partição. Então, primária, define o tamanho, é no início do disco, sistema ext4 e ponto de montagem vai ser uma barra. Dá um OK. Aguarda um segundo até que ele cria, que ele gera essa partição para você e ela vai aparecer aqui já no teu dispositivo. Ó. Então, SDA1, sistema de arquivos, ponto de montagem e se é para formatar ou não essa partição. No caso aqui sim, porque ela é uma partição que está sendo criada pela primeira vez. Agora, a gente vai selecionar o espaço livre, vamos clicar em adicionar e nós vamos criar uma partição lógica no fim do disco com o sistema de arquivos também, o ext4, e o ponto de montagem vai ser um /home, que vai ser a pasta de documentos do usuário. O tamanho aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Nós temos aí um tamanho total de 11.234 MB. Esse é o tamanho total que sobrou do meu HD, só que eu não tenho só a partição home para criar, eu tenho também uma memória virtual que o Ubuntu usa quando você tem pouca memória no computador. Se você tem mais de 1 GB, até nem precisa criar essa área de troca, essa memória virtual, mas eu indico porque se der algum travamento, algum crash em algum aplicativo, ele vai utilizar a memória virtual e não vai travar a máquina de vocês. Então o que a gente vai fazer? Ó? A memória virtual indicado é no mínimo 1 GB. Eu vou fazer 2 GB que é para garantir que não vai ter problema de ter pouca memória virtual se eu precisar no meu computador. Então dos 11.234 você desconta 2.048 que vai ser os 2 GB que vão ficar. Então vai restar aqui para nós 2.186 MB para fazer a partição, 9.186, desculpa, que é para fazer a partição dos nossos documentos. Então, lógica no fim do disco, ext4/home, OK. Aguarda novamente que ele vai fazer a criação aqui no final do disco. A verdinha aqui é do início e a outra é do final, que é os documentos. Agora sobrou o espaço da nossa memória virtual aqui no meio. Então a gente vai vir aqui, ó, pega o espaço livre, dá um adicionar, escolhe aqui o sistema de arquivos, escolhe área de troca, deixa ela como partição lógica, no início do disco, 2048. Dá um OK, aguarda ele criar, ele vai ter que preencher esse espacinho em branco aqui do meio do nosso HD, com a nossa memória virtual. Ó, então o que aconteceu aqui? Ó? Parte verde, partição do sistema. Parte laranja, Linux Swap, memória virtual do Linux. Parte azul vai ser a nossa partição de documentos. Tudo definido, seleciona a partição de documentos aqui, que foi a primeira que a gente criou, que é o ponto de montagem com a barra. Seleciona ela e clica em instalar agora. E a instalação vai ser procedida a partir de agora. Durante o procedimento de instalação, a gente já vai estar definindo algumas configurações, que são data e hora. Então aqui ele já vai trazer o fuso horário de acordo com o que eu tenho aqui. Se não tiver, você seleciona então o país onde você está, a região onde você está, para você trocar o horário. Ou você pode clicar aqui e fazer a alteração então do teu fuso horário. No meu caso já está certo, eu vou dar um avançar. Enquanto isso, vocês podem ver que ele já está copiando os arquivos, já está procedendo com a instalação do sistema. Então tudo é feito em background aqui, melhorou bastante a instalação do Ubuntu. Aqui a gente vai escolher então o nosso teclado. Eu tenho Brasil aqui, e daí você testa aqui digitação de C cedilha, caracteres acentuados, para ver se tudo está de acordo com o teu teclado. Se estiver tudo de acordo, você dá um avançar aqui embaixo. Caso contrário, você mude, escolha outras opções aqui para você testar qual que é a correta. Vamos avançar.
Aqui você vai colocar então o nome de quem vai utilizar esse computador. Então eu vou preencher aqui com o meu nome completo. Opa, Ricardo Bernardi. O nome do computador aqui eu vou deixar o nome sugerido por ele, mas você pode escolher o nome como você quer chamar esse computador. Um nome de usuário para acessar o sistema. Escolha também uma senha. Ele está me dizendo aqui que a minha senha é muito fraca, porque eu escolhi só letras. E aqui você escolhe se você quer que o Ubuntu inicie automaticamente quando você ligar o computador, ou se você quer que ele solicite a senha, uma tela de boas-vindas com o teu usuário e senha. Eu vou marcar aqui iniciar a sessão automaticamente. Então você escolhe o que você vai querer dessas duas opções. Definido tudo, clica no avançar novamente. E agora basta você aguardar até que a instalação seja concluída até o final dela. Então é um procedimento que vai levar aí alguns minutos. Então eu vou fazer uma pausa na aula aqui e assim que terminar esse procedimento aqui de instalação, ele vai pedir para a gente reiniciar o computador. Daí eu volto para a gente dar sequência. Então, depois que eu reiniciar o computador, antes de reiniciar, desculpa, eu volto para a gente dar sequência na aula. Muito bem, depois de aguardar aí cerca de 8 minutos, deu aqui para mim na minha máquina virtual. Chegamos à tela aqui onde ele concluiu o assistente de instalação e basta que você reinicie agora. Nesse ponto aqui, é importante que você tenha removido já o CD do Ubuntu do Drive para você poder fazer então o reinício da tua máquina. Então remove o CD, clique em reiniciar e aguarda o computador iniciar normalmente a partir de agora. Clicamos no reiniciar. Ele vai pedir então para você remover o CD do Drive e pressionar Enter neste exato momento. Então pressiona Enter e aguarda. E depois de alguns segundos temos o nosso Ubuntu completamente instalado e de maneira adequada. Então já podem utilizá-lo à vontade. Como eu disse aqui no início da aula, a aparência do meu, por causa de ser máquina virtual, ele não ficou a aparência do 11.04 e sim a do 10.10. Então tá aí a maneira correta de você instalar o Ubuntu Linux. Espero que você tenha entendido todos os procedimentos que a gente fez na nossa aula, que você tenha aprendido tudo o que lhe foi ensinado. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, a gente fica aguardando então o seu comentário aí no nosso blog. Muito obrigado por ter assistido a nossa aula e até mais.